Olá, bem-vindo ao Pensa Rio. Eu sou Júlia Zardo, gerente de ambiente de inovação da Firjan, e apresento esse podcast quinzenal, às quintas-feiras, com debates entre academia, sociedade civil, empresários e governo, para que possamos propor ideias e novos caminhos para o desenvolvimento do Rio. Na condução das nossas conversas está sempre aqui comigo José Luiz Alqueres, nosso presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, que nos acompanha na curadoria dos convidados e discussão sobre os assuntos tratados. Hoje nós vamos tratar do tema Amazônia no Rio de Janeiro. Temos experimentado eventos climáticos extremos de forma cada vez mais recorrente. Temos também tido eventos globais para tratar da pauta do meio ambiente em 2021 e a aproximação da Rio+30 agora em 2022. A necessidade de novas estratégias e caminhos levam o país a buscar assumir sua responsabilidade. Então, é, portanto, necessária a compreensão de que a questão dos biomas existe para além dos municípios e que a agenda amazônica é essencial para a sustentabilidade. Como o Rio de Janeiro, uma das principais vitrines do país para o mundo, pode colaborar com essa pauta? Ideias e novos caminhos para o Estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Para essa discussão, trouxemos aqui um convidado super especial, Sérgio Besserman, que é nosso conselheiro e curador de clima e sustentabilidade do Museu do Amanhã. Mas hoje o Alqueres vai tirar o chapéu de mediador e conselheiro e vai participar aqui desse debate com o Besserman e comigo. Obrigado, Júlia. Eu vou começar fazendo um brevíssimo histórico das minhas relações pessoais, familiares e profissionais com a Amazônia, para não ser julgado assim um animal de outro planeta nesse debate. Eu conheci a Amazônia em 1964. Antes da Zona Franca, pelo BNDES, eu comecei a frequentemente visitar lá 2 vezes por ano para acompanhar investimentos que o BNDES fazia para desenvolver a indústria de beneficiamento da juta. Juta é uma planta e você dela fazia, então, aqueles tecidos de base dos tapetes de lã ou de sisal e também a sacaria, coisas que hoje em dia você fala, ninguém nem imagina que 64, você para exportar café tinha que botar no saco mesmo, não havia granel. Mas, enfim, de lá para cá eu acompanhei muito. Nós tínhamos ali um grupo complexo de 7, 8 pessoas e que, com isso, nós traçamos inicialmente o primeiro PDMA, Plano Diretor do Meio Ambiente, setor elétrico, e o segundo PDMA. Se a gente trouxer para hoje as conclusões disso, diria o seguinte: a Amazônia tem que passar por uma imediata moratória no desenvolvimento de qualquer projeto em larga escala. A gente tem um arcabouço legal que o grande problema é não ser usado. A gente tem órgãos científicos de alta respeitabilidade e hoje nós podemos dizer que nós temos um conjunto de pesquisadores muito grande, muito importante. A coisa de uns 4 ou 5 anos atrás, eu, junto com a Isabela, tentamos vender a Sebastião Salgado a ideia de criar uma universidade da Amazônia lá, mas era uma universidade reversa. Não é para a gente ir lá ensinar o que a Amazônia tem que fazer. É para a gente ir lá aprender o que a Amazônia tem a nos ensinar. Então, posto isso como preocupação brasileira, nós aqui da Casa Firjan, e em conjunto com outras lideranças intelectuais do Rio e do Estado, como Sérgio Besserman, Beto Veríssimo, que é da Amazônia, estamos pensando em que maneira a gente pode ter um pedaço da Amazônia permanente aqui no Rio de Janeiro. O que é que nós estamos começando a pensar? O Rio como hub.
como mais do que a vitrine. Vitrine, sim, mas também a porta de entrada do Brasil, o Rio, ele deveria poder oferecer a quem só pode passar uma semana no Brasil, ou ao cara que vem de Mato Grosso e não vai conseguir conhecer esse continente que é o Brasil, não é? Ver um Brasil autêntico, mas não um Brasil fake, um Epcot Center, uma coisa assim. Não. Esse Brasil dos seus conterrâneos. Então você tem a cozinha amazonense, você tem a vegetação amazonense, você tem as lendas, os mistérios. Então, esse conjunto de apresentações que nós começaremos com esse podcast e o próximo, que serão dedicados à Amazônia, depois nós deveremos ter um sobre o sul do país, um sobre outro sistema extremamente vulnerável e que é único, maravilhoso, que é o do Pantanal, sem falar dos mangues da nossa costa brasileira. Então eu deixo essa reflexão inicial aqui para animar as danças e dou a palavra, então, ao meu querido Sérgio Besserman. Obrigado, Alqueires. Obrigado pelo convite, a honra de estar aqui nesse primeiro podcast do Pensa Rio, conversando sobre Amazonas e Rio de Janeiro, e de tê-lo ouvido. Eu tenho uma relação com a Amazônia também, como ecologista, ativista. A Amazônia hoje é um assunto do mundo, é um assunto global. Evidentemente, o Brasil é um Estado soberano e nós podemos fazer qualquer coisa, inteligente ou burra. Nós podemos, por exemplo, ultrapassar o ponto de inflexão, o Rubicão, em termos de desmatamento, e a partir deste ponto, o sudeste da Amazônia, pelo que nos dizem grandes cientistas, amigos nossos, meu, do Alquedes, Carlos Nobre, Paulo Artacho, pessoal, Paulo Moutinho, pessoal lá da Amazônia. A gente discute aí o percentual do ponto de inflexão, do tipping point, mas não há dúvida sobre isso. Então já desmatamos medido, provavelmente, como disse o Alqueires, um pouco mais, 18%, e alguns situam o ponto de inflexão em 23%, outros um pouco mais, ninguém mais do que 30%. Ou seja, mais 5% de desmatamento, poucos anos, gente. Nós cruzamos o Rubicão. Depois que você cruza o Rubicão, o Júlio César cruzou o Rubicão, todo mundo sabia que ele ia tomar Roma. O Rubicão é um riozinho merrequento para quem é do Brasil, mas tinha essa característica. Todo mundo sabia. Olha que o Júlio César não foi direto tomar Roma, não. Primeiro foi para o Egito, namorou Cleópatra, venceu as tropas lá do opositor, desceu pela Grécia. Mas todo mundo sabia que, tendo cruzado o Rubicão, ele iria tomar Roma. O mesmo são esses pontos de inflexão, que são o maior risco que a civilização humana passa hoje em termos das mudanças do clima. São 5 grandes pontos de inflexão, 5 rios como o Rubicão, que se você ultrapassa, só para mencioná-los muito rapidamente, as terras congeladas da Sibéria, o permafrost, cheias de CO2 e metano, 5 vezes mais que tudo que a gente já emitiu, e que estão aquecendo. Quanto vão liberar de CO2 e metano, não sabemos. Mantos de gelo da Antártida e da Groenlândia que não estão nos cálculos. O colapso deles não está no cálculo de elevação do nível do mar, dos relatórios da IPCC, a não ser como um asterisco, porque a ciência ainda está investigando, mas que se colapsarem, como as evidências estão a sugerir que pode acontecer, a elevação do nível do mar é muito maior do que se imaginava, com fortíssimas consequências no Rio de Janeiro e na Amazônia e no mundo todo. O resto do mundo, cada país do mundo, tem a soberania para achar que eu não compro produtos nem financio um país que faz isso com a população do mundo inteiro. A marca Brasil
vai para a lona, perde reputação. Então, evitar o desmatamento da Amazônia, e agora até temos uma discussão, se nós ficarmos só no desmatamento ilegal, esse ponto de inflexão será ultrapassado. Mas, além disso, afeta o nosso soft power, a marca Brasil, a reputação brasileira, de uma forma muito deletéria. Enquanto o contrário, se a gente consegue enfrentar o desmatamento da Amazônia e interrompê-lo, basicamente uma questão de governança, não de dificuldades. Questão de governança lá. A marca Brasil vai para as alturas. Vão nos chamar para o Conselho de Segurança da ONU. Nós não vamos pedir para entrar, vamos chamar e nós vamos fazer doce, se a gente quer ou não, se a gente conseguir interromper o desmatamento. E aí é o ponto em que o Alqueires terminou, fazendo a ligação tão importante. Essa ideia é algo importante realmente para o Rio de Janeiro. Nós somos no Rio, o Rio é o portal do Brasil para o mundo. Claro que hoje a Amazônia disputa no imaginário a iconografia do que é o Brasil. Mas o portal, o lugar por onde se transmitem informações, comunicações, etc., e até como os turistas vão para a Amazônia, agora é mais por São Paulo, nessa discussão dos aeroportos, mas o Rio é essa. Cita o nome da cidade do Rio, o cara lá em Xangai vai dizer, a cidade do Brasil, o cara lá em Xangai vai dizer Rio de Janeiro. Então, há um potencial aqui de conexão muito importante politicamente. Em que sentido? Primeiro, que nós já temos uma população que veio do norte muito grande. Desde 1990, que a migração do Nordeste para o Rio de Janeiro é pequena, em alguns estados. A do Maranhão é muito maior, e de outros estados. Segundo, que nós somos culturalmente muito importantes para o Brasil, não como cariocas, mas justamente como esse portal. Então, por aqui transmitimos para o mundo inteiro. O Rio é Bahia, o Rio é Rio Grande do Sul, o Rio é o lugar onde os fundadores da Bahia, na cultura, moravam, Dorival Caymmi, Jorge Amado, João Baldo, Caetano, etc. E eles viram carioca sem deixar de ser baiano. Então, o potencial da gente fazer essa conexão e aqui a gente reverberar a importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo. E, com isso, atrairmos também para o foco que o mundo está olhando, o interesse cultural e assim por diante é muito grande. Na Amazônia, os empreendedores produzem coisas, cultura, muito pescado, muito produto. A juventude busca muito hoje em dia experiências, diversidades. Isso é bem legal. O poeta Thomas Eliot tem uma frase que é um mantra para mim na vida. Ele diz assim: só existe o experimentar. O resto não nos diz respeito, aos humanos. A juventude quer experimentar coisas. Bom, o que existe de produtos da Amazônia, de culturas da Amazônia, de cosmologia de povos indígenas, de conhecimentos. Se a gente consegue, no Rio de Janeiro. Aliás, o Alqueires, numa conversa, me chamou a atenção disso. O Rio Amazonas. Quer dizer, até a semântica ajuda. Se a gente consegue, no Rio, fazer essa conexão, mostrar a cultura amazônica, produtos amazônicos, nós comprarmos, etc. Como é a Feira de São Cristóvão, mas uma coisa diferente, né? Com uma governança mais de Berlim, vamos dizer assim, embora a Feira de São Cristóvão é um sucesso total também. Mas uma coisa diferente é porque nós estaríamos falando dos produtos sustentáveis, da cultura, etc. Isso tem um impacto político. Isso ajuda a marca Brasil. Isso ajuda a interromper o desmatamento da Amazônia a tempo. Esse negócio de tira madeira, queima, joga um boi, faz a grilagem, ilegal, depois vende, é assim que vai. Depois chega a pecuária comercial, depois chega a commodity, etc. e tal. Esse negócio não é uma promessa social para aquela população decente. A ideia de desmatar a Amazônia para o desenvolvimento é uma ideia comparável a, numa seca do Antigo Egito, alguém ter uma ideia supostamente brilhante de salvar as cabras que estão com fome
dando a elas para comer os livros da Biblioteca de Alexandria. Não vamos fazer isso com a Amazônia, e o Rio de Janeiro pode ajudar muito e ganhar com isso. Então, Besserman, você estava falando aqui dessa característica, né, da Amazônia. A gente já leu em outros lugares que você falou da característica da Amazônia e do Rio, do turismo, que tem características anticíclicas, né? Porque numa crise, por exemplo, internacional, como a gente tem visto, né, agora a gente se volta para o mercado nacional, por exemplo. Como é que você pode falar dessa oportunidade tanto para Rio de Janeiro quanto para a Amazônia? Como é que a gente pode focar nisso como caminho para esse desenvolvimento? Bom, turismo é o segundo maior negócio do mundo legal. E há uma tendência para o turismo de lazer, mesmo pessoas com recursos, são pesquisas no mundo inteiro, elas não têm, ao contrário de 10, 15 anos atrás, não tem mais a mesma disposição para viagens longas. Contudo, nós temos uma oportunidade. O turismo longo, principalmente dos jovens, né, que sentem menos o esforço da viagem longa, nós moramos aqui no sul do planeta. O turismo longo é o turismo de experiências. Se nós queremos ter um turismo do Brasil à altura, porque não temos, é muito mais visitante em Buenos Aires do que... Não temos. Você olha o resto do mundo. Nós precisamos ter o olhar para essa coisa da experiência. E São Paulo é maravilhoso para turismo de negócios. E para experiências culinárias, ainda ganha do Rio de Janeiro, com facilidade. Mas não é isso que está atraindo as pessoas para fazer turismo. Então, a questão do Galeão e de encontrar uma forma de rentabilidade para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, junto com Santos Dumont, é um gargalo do momento que pode decidir muitas coisas para o futuro. Não é só o Rio de Janeiro. O Brasil precisa do Aeroporto Internacional do Galeão como hub para que o segundo maior negócio legal do mundo possa prosperar como merece em nosso país. Eu queria acrescentar nessa questão da experiência, que já foi objeto daquela reflexão inicial do Besserman sobre o T.S. Eliot, que o que existe é o experimental, que já é uma tendência nas escolas europeias em favorecer ao máximo possível esses programas, ainda que de curto intercâmbio, um mês no Brasil, um mês no México, um mês na África. Então, essa iniciativa da gente quase que fazer desse vestibular do Brasil uma estadia no Rio, que a pessoa perca lá seu tempinho dentro desses pavilhões da Amazônia, e com palestras e com filmes. Mesmo isso pode dar um diferencial enorme. Eu digo, primeiro, para a gente amar e respeitar o Brasil. Não considerar que isso aqui é uma espécie de uma fábrica, como hoje a gente vê a atitude, às vezes, em muitos segmentos governamentais. Você pergunta, como é que vai o Brasil? O PIB cresceu 2%, a população morreu. Não é isso. Você não, quando pergunta como é que está a sua família, você fala, estamos bem, saúde está boa, fulaninha está crescendo e tal. Mas é um detalhe, isso não é o fim. O fim é você se sentir bem, completo, integrado no seu ambiente. Então, eu acho que esses pontos que o Sérgio trouxe são muito fundamentais para a noção do brasileiro que a gente quer ser. Então, eu queria fazer mais uma pergunta sobre essa nova fronteira que Besserman já falou e Alqueires também, essa nova fronteira de produção industrial que envolve muita criatividade, inovação, inteligência artificial, biotecnologia, enfim, muitas tecnologias do futuro, né? A gente leu aqui, por exemplo,
como a Amazônia já está inspirando algumas inovações nessa área, tipo um robô aquático inspirado no movimento dos peixes dos rios amazônicos, ou uma rã que descobriram na Amazônia que tem na sua saliva uma espuma que absorve gás carbônico e pode inspirar a criação de componentes bioquímicos para reduzir efeitos, gases de efeito estufa, enfim. A gente tem visto algumas dessas super inovações. Eu queria também ouvir um pouco do Besserman pensando nisso, como é que a Amazônia pode colaborar também nessa nova fronteira, né? Entendendo que o desmatamento, como você colocou, não é uma fronteira de desenvolvimento, o turismo podia ser um caminho. Como é que essa nova fronteira aí de criatividade nos negócios pode acontecer? A Amazônia, fala-se muito na bioeconomia, e isso é fundamental. Mas eu acompanho um pouco a taxonomia que o importante estudioso da Amazônia, Beto Veríssimo, faz e sugere que há uma Amazônia 1.0, mas de atividades tradicionais seria preferível ir não abruptamente, mas ir substituindo porque são deletérias. Há uma Amazônia 2.0 de produtos também tradicionais, mas que dá muito certo e pode ser totalmente sustentável. Quando o Alqueires falou, me comoveu a coisa da experiência, e eu lembrei uma passagem do Jean-Claude Carriel. E ele disse, com outras palavras, o que o Alqueires falou. Eu vou aproveitar a genialidade do Carrier. A linguagem trai. Desenvolvimento, como o Alqueires disse há pouco, não é crescimento a todo custo, crescimento, mais. Desenvolvimento, prefixo des. Envolvimento, desfazer o que está envolvido. Desarrojo, desfazer o que está arrodeado, engarrafado. Development, desfazer o que está envelopado. Development, desfazer o que está preso, envelopado. Desenvolvimento é o que as mães querem para os filhos, foi a imagem que ele usou. O Alqueires, não o Carrier, nas entrelinhas. Desenvolvimento é libertar o potencial criativo. Um vai ganhar dinheiro, outro vai ser artista, outro vai ser atleta. Toda mãe quer que o filho tenha meios de se manter, mas ela não fica pensando, meu filho tem que ser um milionário. Meu filho tem que ser feliz e tem que se realizar. Isso é o verdadeiro desenvolvimento. E uma conexão de uma metrópole como a nossa com a floresta amazônica é quase uma iconografia do desenvolvimento sustentável no mundo. Eu, nesses últimos anos todos, tenho estudado, tendo vindo de uma carreira na área das ciências exatas, da engenharia, da matemática, da sociologia, que aí já é uma ciência humana e tudo mais. Eu, nesses últimos anos, tenho lido muito sobre filosofia. E, mais recentemente, então, eu escrevi um livro sobre a evolução da política, 3.000 anos de política, e estou acabando um livro sobre a evolução da ciência. Mas eu boto, para questionamentos e polêmicas, inclusive do meu amigo Sérgio, um driver metafísico. O homem sempre quer mais. O domínio do conhecimento é o drivers dos drivers. É aquilo. E, para isso, o nosso caminho de humanos é estudar a ciência. Nós temos uma obrigação de estudar a ciência. E essa obrigação, quando você vê um país cortar verbas de ciência, não dar à universidade, aos centros de pesquisa, não é nem a força que eles deveriam, a força que eles já tiveram. Nós parecemos, às vezes, que estamos num processo involutivo, dando passos para trás. E quando a gente coloca esses passos para trás, frente a essa Amazônia,
Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho, é o primeiro passo. E eu acho que a série de Pensa Rio, que nós estamos inaugurando hoje, ela está fadada a ser um marco na mudança não vou dizer da mentalidade, mas na mudança de prioridade entre os temas que o Rio de Janeiro tem que se concentrar para, como ele diz, para se desenvolucrar, para se abrir, para, em vez de ser fechado, eu estou involucrado, eu estou envelopado, não. Vamos abrir o embrulho para o mundo, vamos abrir as nossas capacidades. Concordo inteiramente com o que disse o Alqueires agora, de uma enorme importância para o Rio, para o Brasil, para a Amazônia. E eu acho que é isso, é a missão de aproximar a Amazônia, da gente aqui entender que a Amazônia é um patrimônio e é uma responsabilidade nossa, e como é que a gente vai andar com isso, encaminhar, apoiar, contribuir. Então é isso, queria agradecer muito a presença do Sérgio Besserman e José Luiz Alqueires aqui com a gente. Muito obrigada.